soluções Cielos e técnicas de venda. Vou pedir que, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão. Aliás, podem falar, tá? Porque eu não consigo ver, então facilita se eu puder responder. Vamos começar por um videozinho aqui. Me fala se o som vai passar aí, tá? Subitamente você faz um ato impulsivo e descobre. Você está apaixonado pelo seu negócio. Oh, que carinho. Entusiasmo. Uma paixão merece. E para que o fogo dessa paixão nunca se apague, com a Cielo fica muito mais fácil administrar o seu negócio. Cielo, juntos pelo seu negócio. E é isso, pessoal. Quando a gente fala de Cielo, a gente fala de trabalhar ali na vida das pessoas, no sonho das pessoas, né? Então, a gente está presente em muitos negócios espalhados no Brasil inteiro, uma capilaridade gigante, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho do que é esse mercado de pagamentos, tá? O Brasil, ele é um dos líderes mundiais em pagamentos eletrônicos, com crescimento acelerado no número de cartões, carteiras digitais e Pix. Gente, Pix é criação nossa. Fora do país, parcelamento quase não existe. A gente criou esse negócio de parcelamento, né? Então, o mercado brasileiro se desenvolveu de uma maneira muito grande quando a gente fala de meio de pagamento, justamente pelo nosso formato cultural de ser. A gente tem essa cultura de parcelar as coisas, né, de pagar no Pix agora. Então, a gente desenvolveu e habilitou o nosso mercado para que isso se tornasse cada vez mais forte. E aí, por isso, a gente precisa de parceiros como a PDV Legal para estimular cada vez mais o uso de produtos e linkar o nosso mercado de pagamentos, né? Com a digitalização do varejo, cresceu, então, a demanda por soluções rápidas, integradas e seguras, principalmente entre pequenas e médias empresas. Então, cada vez mais o mercado de pagamentos se desenvolveu ao ponto de que nós precisamos estar ali interligados de maneira segura, né? Nós somos auditados pelo Bacen, por várias instituições que fazem com que a gente precise seguir uma linha ali de segurança, que a gente está trabalhando com o dinheiro dos outros, a gente está trabalhando com a solução, com o sonho das pessoas, né? Então, a adquirência, ela se torna peça-chave nesse cenário, né? E a Cielo é protagonista desse ecossistema, né? Então, antes da gente ser Cielo, a gente se chamava VisaNet. Não sei se vai ter gente aí com quase 40 anos, como eu, que ainda lembra que os cartões, eles eram de alto relevo e a gente colocava um carbono e passava uma maquininha em cima para poder passar, botava o cartão, botava uma maquininha, ou botava o carbono em cima e passava uma maquininha para registrar, mandava aquilo pelo correio para a gente poder aprovar a solicitação. Isso há alguns anos atrás, eu ainda peguei isso ainda quando criança. Nessa época, a Cielo chamava VisaNet, né, a gente já fazia todo o processo de fazer a aprovação do uso daquele cartão, né? Era como se fosse um papel que valia dinheiro, né? Então, a gente veio, ao longo do tempo, evoluindo, né, dentro desse ecossistema, e agora a gente consegue processar milhões de transações por dia, né? Então, o que é a adquirência hoje, né? A adquirência são as empresas, né, responsáveis por processar transações de pagamento com cartão, atuando como intermediárias entre estabelecimento, bandeiras e bancos, né? Então, a gente está aqui fazendo a ligação entre o momento em que o portador do cartão... Oi, pode falar. Vladimir, é que saiu da tela, tipo assim, não está na tela maior. Não tá? Opa. Estava nessa parte aí, saiu. Saiu da apresentação. Voltou agora? Voltou. Então já vi que quando faz um videozinho ele muda. Beleza. Então é isso, gente. A gente está aqui no intermédio entre o momento em que o portador do cartão passa o cartão na maquininha da Cielo, até essa transação chegar no banco, né, e do banco voltar para falar, olha, confirmamos, você pode sim seguir vendendo o seu produto. A principal função das adquirentes, portanto, são o processamento de transações, segurança e conformidade, inovação e suporte técnico. Para explicar isso de uma maneira mais lúdica, né, e talvez mais fácil do que eu expliquei,
a gente tem um videozinho aqui falando sobre esse processo de como a transação evolui e o tempo que isso leva, o tempo enorme que isso leva para ser aprovado, né, durante esse processo. Um piscar de olhos. Um segundo. Nesse tempo, nós da Cielo estamos aptos a realizar mais de 13 mil transações, o que significa que temos capacidade para todo o mercado brasileiro com software. E cada transação é olhada de perto pelo NCC, Núcleo de Comando Cielo, com um time especializado trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para entregar segurança e agilidade em todas as suas operações. A cada transação iniciada, nossa infraestrutura de missão crítica é acionada. As informações percorrem a rede da Cielo até chegar a um dos nossos data centers. Nessa jornada é feita uma verificação de segurança e de fraudes. Na sequência, as informações seguem para as bandeiras, que imediatamente repassam aos emissores dos cartões para que autorizem a venda. Pronto, a operação está concluída. E tudo isso em até 2 segundos. É a nossa tecnologia impulsionando negócios de mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, movimentando 9% do PIB nacional e 15% do consumo das famílias brasileiras. Somos muito mais que uma maquininha. Somos também e-commerce, pagamentos no WhatsApp, até com fome e muito mais. Em nossos diversos canais de operação, registramos mais de 11 bilhões de transações por ano. Nós facilitamos e promovemos negócios para todas as pessoas, oferecendo um ecossistema completo de soluções para garantir a melhor e mais segura experiência em pagamentos. Cielo, juntos pelo seu negócio. Deixa eu fazer assim para a gente voltar para a tela. Ali, pessoal, falou que é 2 segundos para a gente fazer todo esse processo de transação. Não sei para vocês, mas para mim, esses 2 segundos, às vezes, demora uma eternidade, porque a gente põe ali o cartão e aquele aguardando para ver se vai aprovar, às vezes demora uma eternidade. Você fala, caramba, será que vai passar? Mas passa. E passa por todo esse processo de segurança, de avaliar a transação junto ao banco, se a Cielo tem toda uma segurança de PCI, enfim. Todo um procedimento tecnológico, e a gente está aqui seguro pelo nosso NCC, que é o nosso núcleo de comando e controle, que mais parece uma sala da NASA controlando tudo, bilhões de telas, é muito legal quando a gente visita o NCC, é um lugar, inclusive, que não pode todo mundo, tem que ser, a gente precisa programar para entrar lá, e para levar visitantes, porque, de fato, é um núcleo de controle, e a gente consegue ver as transações em tempo real e acompanhar os processos, então é muito legal entender essa tecnologia que a Cielo tem por trás para poder fazer com que isso, de fato, seja processado em 2 segundos. Como eu estava dizendo, a Cielo faz parte da história de meio de pagamento no país, né? Então, como eu falei, a gente era VisaNet, a gente começou lá nesse cartão do carbono, a gente foi evoluindo ao longo do tempo para se tornar o que nós somos hoje, presente em 99% das cidades brasileiras, né, com um público gigante, capilaridade enorme. Né? E as nossas principais forças aqui, se eu pudesse dizer, é que nós temos um nível altíssimo de segurança, como eu estava falando, nosso NCC está ali garantindo que isso aconteça, presença em 99% dos municípios brasileiros. Nós temos soluções para todos os tipos de negócio, e para isso a gente conta com a PDV Legal, inclusive, né, para poder adentrar ali segmentos que nós não somos o core, né, não é o nosso trabalho desenvolver aplicativos para alguns tipos de mercados, então a gente utiliza a parceria justamente para isso. Né. Nós temos a maior capacidade para o cliente não perder venda, então a gente não vai acontecer da transação cair, não vai acontecer de o sistema ficar fora do ar. Em anos de Cielo, não me lembro disso ter acontecido. Somos a que mais reconhece o varejo brasileiro, justamente porque a gente está presente ali em muitos municípios, então a gente tem acesso a muitas informações de movimento, como o dinheiro é transacionado dentro do varejo brasileiro. Solidez, ética e reputação do mercado. Nesses anos de Cielo e VisaNet, a gente se manteve aí muito ético, né, e sempre com uma boa reputação dentro do mercado brasileiro. E a gente está aqui sempre tentando inovar e trazer novas formas de aceitação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de produto Cielo, e vocês vão ver que a gente está se adaptando às realidades do mercado, né? Hoje, é importante citar, nós temos 2 grandes forças aqui dentro, que é o Banco do Brasil e o Bradesco.
A gente foi, durante um tempo, uma empresa de capital aberto. Hoje nós somos, temos o Banco do Brasil e o Bradesco como donos da Cielo, né? Então, essa parceria dos dois maiores bancos do Brasil, são mais de 8 mil agências espalhadas, mais de 3 mil especialistas em todo o Brasil cuidando dos negócios. Então, a gente tem uma força de venda gigante espalhada no Brasil inteiro, que, além de vender Cielo, também está vendendo PDV Legal. A gente também está fazendo essa troca de levar para os estabelecimentos que fazem sentido a importância da PDV Legal. E estamos aí sustentados pelos dois grandes bancos, né, brasileiros, para auxiliar em todos os processos e rentabilizar cada vez mais, né, o nosso potencial aqui. E é importante falar, gente, que nós não somos uma empresa de hardware, dados ou maquininhas. A gente ficou durante muito tempo com a imagem de que a Cielo é uma empresa de maquininha. E a Cielo é muito mais que isso. A Cielo é uma empresa de tecnologia e serviços para o varejo, referência no segmento de pagamentos eletrônicos. Então, a gente vai além da maquininha do hardware, né? A gente tem uma infinidade de produtos que a gente vai falar um pouquinho agora. A gente tem soluções para o mundo físico, e a gente vai, obviamente, falar de hardware. A gente vai falar de soluções e-commerce, eu vou, né, dar uma pincelada aqui sobre e-commerce, e também tem outras soluções que são alguns produtos que a gente também vende aqui e que fazem sentido para o varejo brasileiro. A gente tem o nosso terminal Smart, né, aí acho que é bem de interesse de vocês, né, o terminal, esse é o nosso terminal inteligente, ele permite integração com sistemas como a PDV Legal, tá? Com ele, o nosso cliente possui maior controle de gestão, além de um atendimento mais ágil em seu próprio negócio. Então, ele tem ali a flexibilidade de poder usar esse terminal, né? Ele tem um teclado físico, captura transações via tarja, chip e aproximação, já tem a impressora integrada, tem um fluxo completo de transação em 15 segundos, né? De fato, um terminal Smart, e a aprovação em menos de 3 segundos, né? Aquela aprovação que a gente acha que demora muito, demora 3 segundos. A capacidade de realizar até 3 transações por minuto, e o software de pagamento Cielo de alto desempenho. Esse aí é o nosso terminal mais avançado, né? A gente está agora passando por algumas modernizações, eu já nem sei se a gente já tem mais um novo agora, que acabou de entrar, mas o Lio é o nosso terminal aqui, carro-chefe, e é o nosso terminal Smart, que permite a integração aí com o PDV Legal. A gente tem o Conecta, que é a nossa plataforma de serviços de pagamento, que permite a integração da Cielo com outras empresas, né? Além da redução de custos, o Conecta permite uma customização completa da jornada de pagamento do cliente. Aqui é uma maneira mais fácil de atualizar o sistema, né, de fazer a conexão com a Cielo. Aqui existe simplicidade e eficiência na integração através da API, né? Então, se a gente fizer qualquer alteração aqui do lado da Cielo, quem está conectado via Conecta já consegue receber essa atualização imediatamente. O cliente tem autonomia, controle e transparência para a gestão do seu parque de PIN-Pad, né? Então, ele consegue fazer esse controle de uma maneira mais eficiente. Economia e praticidade com a extinção da necessidade de gestão de componentes de terceiro ou atualização constante. Então, não preciso ter aqui um TEF de terceiro para fazer a conexão. O próprio Conecta já consegue fazer esse processo. A gente tem aqui o portal de gestão integrado e a conciliação de transações via extrato eletrônico, Cielo e Diário. Conciliação... Oi? Pode falar. Opa, Ed? Pode falar. Vladimir, tudo bem? Opa, Vladimir, beleza. Bom dia. Quando você fala no Conecta, porque o que é que eu estou vendo aqui? Futuramente, as máquinas burras, elas vão perder função, né? Porque com a reforma tributária, você vai ter que emitir o cupom fiscal na hora. Tem que ter integração com o sistema. O Conecta é quando, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, você está no computador, fazendo ponto de venda no computador, e aí ele chama essa maquininha burra para poder fazer a sua parte de pagamento, depois voltar para poder fazer emissão fiscal, é mais ou menos isso? É como se fosse isso. O Conecta é como se fosse o TEF, né? Então, de certa forma, funciona como você disse. A maquininha vai estar interligada ao sistema sem a necessidade de ter um TEF de terceiro aqui. Exatamente. Então, é uma API, né? É uma API, exatamente. Você utiliza a parte da API da Cielo, dispensando o TEF, certo? E aproveitando uma máquina que futuramente vai ficar sem serventia. Exatamente. Tempo muito breve, com certeza. Com certeza. As mudanças que a gente está tendo de legislação vai ser daqui a pouco, para todo o Brasil inteiro, né? Não, exatamente. Isso aí, eu falo assim porque vai ficar de maneira tão restrita que essa máquina vai perder utilização futuramente. Exatamente. E aqui com o Conecta, você tem essa conexão sem precisar de um TEF de terceiro. Você não precisa pagar mais alguém para conectar na maquininha.
você já vai ter essa integração de uma maneira mais automática e facilitando para não precisar ter esse custo extra, né? De uma coisa, por exemplo, um outro exemplo aqui, eu tenho um totem, certo? Para não ter que conectar no Pimpad, eu poderia usar esse recurso aqui? Poderia, o connector também funciona no totem, tá? Eu estou vendo que aí ele bota a máquina ali do lado, né? Exatamente. Então, se você tem um totem, você também consegue fazer essa conexão. Então, o connector é como se fosse o TEF da Cielo. Você consegue fazer essa conexão entre o hardware e o sistema de gestão ali, sem a necessidade de ter um TEF de terceiros, né? E é uma exclusividade Cielo, tá? Beleza, é uma tendência, viu? Com certeza. Espero que ninguém copie por enquanto. A gente está na frente aí sobre isso. Tipo assim, a primeira que eu vi falar nisso foi a Stone, lá alguns anos atrás, que você conectava, era o PS dele, né, na parte do sistema de PDV no computador. Foi o primeiro que eu vi na época. Né? Exato. Mas é bom. Quanto mais a gente ir por esse caminho, melhor. Bacana. Exatamente. E aí, pessoal, entrando na parte de serviços, esse aqui é um serviço, né, que a gente tem na máquina, que é o conversor de moedas, né? Com o conversor, o cliente tem acesso à conversão automática de câmbio, né? Então, ele consegue comprar ali, se ele tem um cartão internacional, ele vai comprar em real, mas ele vai receber na fatura dele em dólar, então esse serviço já foi habilitado em todas as máquinas da Cielo, não tem cobrança extra. O recebimento para a pessoa aqui é em real, né? Então o cliente economiza ali 0,5 a cada venda com o conversor, com débito ou crédito à vista, então já tem ali todo um processo de fazer essa conversão para que, de fato, o cliente receba em real, né? Então é um produto que está dentro da maquininha da Cielo que facilita ali o recebimento. Aqui tem um Tecnofone, que é uma tecnologia que surgiu nos últimos anos, é super interessante, que é transformar o próprio celular em uma maquininha, tá? Aqui na Cielo, a gente tem dois tipos de Tecnofone. A gente tem um Tecnofone com a cara da Cielo, né? Então, você pode entrar no aplicativo da Cielo e baixar esse aplicativo no seu celular, né? E transformar o seu celular ali, usando o aplicativo da Cielo como uma maquininha. Mas também a gente oferece a possibilidade do cliente ter um aplicativo e colocar a nossa tecnologia do Tecnofone dentro do aplicativo, né? Então, ele vai lá usar o aplicativo dele, vamos falar aqui do PDV Legal, e na hora do pagamento, que ele pode transformar a maquininha dele ele pode transformar o celular dele nessa maquininha, só que com a carinha ali, né, do aplicativo, né? E por isso que a gente está falando que é o SDK White Label, né? Ele consegue personalizar essa solução, né? Vai ter uma jornada completa para o cliente aqui, então não vai ter necessidade de começar a venda pelo celular e depois tirar uma maquininha para fazer o pagamento. Então, ele começou a venda pelo celular e já termina ali, né? Consegue fazer essa jornada completa. É um checkout móvel, então imagina que para o cara que faz delivery, isso aqui é muito interessante, ele não precisa ter uma maquininha da Cielo para poder... Uma maquininha da Cielo e o celular com um aplicativo para poder fechar uma venda, ele vai lá com o próprio celular, consegue fazer todo esse processo de venda ali no delivery. É uma alternativa, como eu falei, para a maquininha. É uma facilidade na expansão de terminal, então não preciso ter várias máquinas, eu consigo, né, de fato, aumentar minha força de venda ali só com o celular. Reduz custos de logística, porque a maquininha cai no chão, quebra, nossa, aí para trocar, a gente vai precisar mandar para algum lugar. O celular não, o cara já tem um cuidado maior ali também, já tem uma cultura de ter um cuidado com o celular, então acaba tendo mais uma redução de custo por não ter que trocar essa maquininha caso quebre, né? Vai ser esse celular dele direto. É uma solução certificada com as bandeiras de cartão, então Master, Visa e Elo aqui no Android já estão certificados, a gente já consegue seguir. E é ecologicamente sustentável, porque a gente não quebra a maquininha, não troca. A gente está falando de celular que tem uma durabilidade maior, é um celular que tem outras utilidades, então a gente acaba deixando de descartar equipamentos e também, não, como a gente não vai imprimir papel no celular, a gente acaba sendo mais sustentável ecologicamente, né, do que as maquininhas. Tem toda a segurança, é um produto que, durante um tempo, as pessoas tiveram um pouco de receio de usar, né, porque você botar o seu cartão ali, encostar o seu cartão no celular de alguém, todo mundo sentia um pouco de risco, mas é um produto hoje que está super desbravado no mercado, todo mundo utiliza, e com uma super segurança, tem uma segurança
por trás aqui muito importante, né, que garante com que seja um produto muito fácil, né, e muito útil para o mercado hoje de pagamentos, tá? Só um minutinho, eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. Volta na tela lá, por gentileza. Por gentileza. Eu quero tirar uma foto também, que isso aqui é interessante. É o seguinte, a gente está homologando esse SDK juntamente com o PDV Legal, né? Então, a gente vai ter isso na parte do PDV, que é o futuro, né? Hoje, 70% é aproximação. Sim. Diz que até dezembro desse ano será 80%. Então, imagine só, apenas 20 vão estar inserindo no cartão. A tendência só vai aumentar. Exato. E, voltando nessa parte, como a gente está homologando com você essa parte do Tecnofone no PDV Legal, na hora que chegar na parte de pagamento, ele mostra algo assim, ou ele já vai direto para o pagamento sem mostrar a marca da Cielo? Como é que é esse processo? Ó, eu confesso que eu não tenho tanta profundidade sobre como vocês estão desenvolvendo, tá? Certo. Eu precisava ver com o time aqui. Mas pelo que eu já vi em alguns aplicativos, não aparece ali uma tela Cielo. Tipo, eu não vou levar você para um checkout azul Cielo, não. Certo. Vai ter que estar integrado ali junto com o seu, tá? Senão seria via aplicativo. Mas aí vale ver com o time de integração que está desenvolvendo com vocês. Tá, e uma coisa que eu estou vendo muito forte, mostrou lá na NRF, né, vi alguns vídeos, e nessa AutoCon do mês que vem vai falar muito sobre isso, a integração do Tecnofone, né, com a parte da automação comercial, é uma tendência, porque Sim. aqui você elimina maquininha, entendeu? E você pega um pouco muito maior, que é a aproximação, né? Eu acho que daqui a pouco, ele vai inserir o cartão, vai ser igual hoje passar na tarde. Quase ninguém vai estar usando. Eu acho que a tendência será essa. Ainda mais com smartphone, com relógio, ou com cartão aproximando, eu acho que essa será a tendência, né? Eu acho que vai caminhar para esse lado, né? Total. Né? Total. A gente também enxerga aqui um avanço desse produto, né? Ele está sendo cada vez mais utilizado e faz sentido, né? O que você está dizendo aí. Exatamente. Eu só fazer um comentário, que você falou um comentário inicial. Em 1991, eu tinha mais ou menos 21 anos de idade na época, e eu me lembro, eu ganhei um cartão, e era assim mesmo, passava naquela máquina chamava de crack, que ela fazia aquele barulhão, você pegava o cartão ao livre, colocava o carbono, aí fazia aquele tudo, por exemplo, ligava para pedir autorização. Isso mesmo. Eu vivi isso na época, eu achava até interessante, né? Hoje você vê a evolução daquela época tão arcaica e chegar um meio de pagamento como o Tecnofone no celular. Né? Que o futuro, para mim, está no celular. Eu não vejo outro caminho. Mas é muito bom saber que a Cielo está nessa evolução natural. E bom. Você lembrou dessa parte de ligar que eu nem lembrava, que tinha que ligar a aplicação, depois mandar aquele papel assinado. Nossa, exatamente. Porque na hora que a menina passava lá, eu me lembro, o meu primeiro cartão de crédito foi em 91, nunca me esqueço. Aí ela ligava lá, ficava esperando, depois demorava um pouco, aí quando autorizava via telefone fixo, tá? Era via telefone fixo. Aí sim, aí ela pegava e me dava a via para mim, que eram 2 vias, uma ficava comigo, e a outra ela mandava aí para vocês, que era a antiga VisaNet. Né? Exatamente. Mas era muita caro naquela, mas era sensacional, né? O negócio do cartão era bem interessante. Ainda mais também foi meu primeiro cartão de crédito. Foi bem bacana. Total, a gente evoluiu esse ponto, né? O mercado de pagamento brasileiro evoluiu esse ponto do Tecnofone, né? Então, e é bacana pensar que isso é evolução Brasil, tá? A gente é tão acostumado a lidar com os recursos de crédito que a gente precisou evoluir nesse sentido. É óbvio, né? Lá fora também está evoluindo cada vez mais, né? Mas aqui a gente meio que impulsionou um pouco isso, né? O mercado brasileiro, eu vim de outras casas, né? Eu não sou Cielo há muitos anos, eu vim de outras casas e eu acompanhei o mercado fora, na América Latina, em outros países, e aqui nós somos um país onde está todo mundo olhando, porque a gente desenvolve tecnologias interessantíssimas para esse mercado, que eles lá fora ainda estão segurando para poder avançar. É legal que a gente está nessa evolução aqui. Só um comentário final, eu me lembro que lá em 2022 o Tecnofone estava de maneira muito tímida, eu me lembro que um projeto lá na Gertec, uma outra lá, era muito tímida no Tecnofone, não era muito seguro. Agora, uma coisa que eu vejo muito, ainda mais no AutoCon desse ano, é que por ele ir para o PDV vai dar uma segurança maior, o pessoal vai, estou no PDV, aproximando meu cartão, né, isso vai dar uma autenticidade maior se for no PDV, na minha opinião, entendeu? Eu vejo muito assim. A gente está perdendo medo, né, de usar essas tecnologias, pelas seguranças que os bancos também estão oferecendo, de mandar o SMS para você controlar o limite de quanto você pode encostar ali, né, quando você encosta, qual o valor máximo que você vai pagar. Então, de fato,
a gente está cada vez mais desenvolvendo tecnologia de segurança para fazer com que a gente se sinta seguro usando o que a gente tem hoje, né? Bacana, valeu. Muito bem. A API de e-commerce, né? Então, basicamente, aqui, só dar uma passada em e-commerce, a gente tem uma API onde a empresa pode linkar ali a solução de pagamento com todos os serviços de segurança que a gente oferece ao site, né? Então, aqui permite que o cliente proporcione uma experiência fluida, não ver que é Cielo lá, tá? De fato, é uma API white label para a pessoa conseguir, de fato, fazer a conexão. E aí a gente tem dentro dessa API de e-commerce alguns serviços de segurança que garantem de fato que essa transação circule de maneira correta, né, e também possa ser linkada ali aos nossos serviços de antifraude também, né. O gateway de pagamento é basicamente a API de e-commerce. Eu falo que é um canal onde a gente manda a transação. Eu falo que o gateway de pagamento é o TEF do mundo online, né. Então, de certa modo, é uma solução Cielo desenvolvida com a Braspague. Aqui a Braspague é uma empresa do grupo, que permite conectar o e-commerce às principais adquirentes do mercado. Aqui é importante, o gateway ele não é exclusivo Cielo, ele é multi-adquirente, né, mas a gente, obviamente, estimula que o cliente utilize o nosso gateway com a Cielo, mas há a possibilidade dele utilizar com outro adquirente, proporcionando aqui uma experiência fluida e transparente, oferece ao seu cliente um dashboard completo para acompanhar as vendas e aceita diversas bandeiras no débito, crédito parcelado, QR Code e outros meios de pagamento. O gateway de pagamento, por ser o nosso TEF e-commerce, ele possibilita ali via Braspague a utilização de outros serviços, tá? Então, por exemplo, a gente consegue... não veio, mas é o próximo. Aqui também, né, a gente tem as soluções de risco aqui, né, a gente consegue fornecer ao nosso cliente ali, né, ao nosso estabelecimento, uma gestão de risco, né, reunindo tecnologias de detecção de fraude, autenticação e disputa de chargeback. Então, quando o cliente fala lá que ele não fez aquela compra, a gente consegue, junto ao cliente, reunir as condições aqui para que esse estabelecimento possa garantir, né, que ele realmente fez a compra e possa defender junto às bandeiras a veracidade dessa venda que ele fez. Né? Não sei se vocês sabem, mas online, basicamente, o chargeback, toda vez que alguém faz uma venda online que não teve assinatura ou digitação de senha, e esse portador do cartão fala que ele não fez essa compra, o banco meio que faz um débito automático. Como é que eu posso dizer? Ele fala assim, olha, se não existe a senha, se não existe a assinatura, esta contestação, de fato, ela é verdadeira. Só que aqui na Cielo a gente tem essa tecnologia de detecção de fraude para auxiliar o nosso cliente, site, no caso aqui, né, estabelecimento, a identificar essa fraude e auxiliar ele a dizer, olha, de fato, eu fiz essa venda, a gente tem uma maneira aqui de garantir que isso aconteça. O nosso gateway também tem um split de pagamento ali via Braspague, tá? Então, a gente consegue aqui splitar, né, que é um termo utilizado agora, a gente consegue quebrar esta venda em pedaços e distribuir esse valor, né, para diferentes pessoas ou diferentes estabelecimentos. Por exemplo, quando a gente usa um marketplace e eu tenho que mandar uma parte para logística, uma parte para um estabelecimento, uma parte para outro lugar. Então, é isso. Eu divido a transação financeira entre os agentes numa operação de forma automática e fluida e transparente. Né? Então, para quem está fazendo a compra, não vai ver, para quem está indo esse valor, mas para quem está recebendo ali e precisa dividir esse valor, o split de pagamentos faz esse processo. Né? Isso aqui é super bem utilizado em muitos lugares, e também é possível splitar a transação na maquininha, tá? Tem todo um processo ali, mas é possível fazer isso habilitando esse processo lá junto com os nossos times. Celery Master com portais próprios para uma gestão financeira completa das suas operações. O cliente possui a gestão dessa divisão em ambiente logado, então ele consegue, dentro do nosso ambiente ali da Braspague, fazer essa gestão de para quem vai, se é um percentual, se é fixo ou não. Então dá para fazer isso via portal, né? E é um produto super utilizado aqui. Link de pagamento, acho que todo mundo já deve ter usado um link de pagamento. Basicamente, ao invés da gente fazer o telefone ali, né, ter a conexão, ou se eu estou vendendo pelo WhatsApp, por exemplo, eu mando para essa pessoa um link, ela clica e neste link ela digita as informações do cartão dela e a gente consegue aprovar essa transação agora. O link é personalizado, né, então ele consegue colocar a logo, a cor do negócio, né, consegue definir ali como é que vai ser
como que vai aparecer, né? Se tem um limite, qual é o limite de valor, qual é a porcentagem, quantas vezes eu posso parcelar aquela compra. Então, ele consegue personalizar isso antes de enviar um link para o cliente, né? E o cliente já recebe esse link bonitinho, só preenche ali os dados do cartão e consegue validar a venda, tá? É um produto também muito utilizado, link de pagamento. E o nosso checkout, que aqui já não é a API de e-commerce, né? Aqui, neste caso, fica evidente que é Cielo. Então, não quero desenvolver nada, não quero ter trabalho com a API ali, preciso de uma solução pronta. Então, o checkout Cielo é uma solução pronta, né? Para o aplicativo ou para o site do cliente, né? Então, é um checkout de fato com uma cara Cielo, mas tem todas as soluções de pagamento e também tem a confiabilidade e a segurança aqui da marca Cielo para garantir que a transação de fato está sendo feita ali no ambiente seguro. Pix, né, que é a nossa sensação brasileira agora, todo mundo paga no Pix, né? Então é uma maneira de facilitar o nosso pagamento. Eu não sei se vocês lembram, mas antes do Pix, a gente só podia fazer transações até 5 da tarde, salvo engano, né, que era o TED. Depois de 5 horas da tarde, só caía no dia seguinte. Então, hoje a gente consegue fazer... Oi? Era o DOC. Você fala do DOC? Não, o DOC só caiu no dia seguinte, né? Sim, o TED era até 5 horas, exatamente. O TED até 5 horas para cair. Senão, era o único mais rápido que tinha na época, né? O mais rápido que tinha era o TED, exatamente. Então, você tinha que fazer até tal hora, senão depois só recebia no dia seguinte. Então, você está num lugar e você precisa fazer uma transação 10 da noite, você não conseguia. Com o Pix a gente consegue, né? O Pix da Cielo traz segurança para o lojista, né? Para o cliente final. E aí, como mostra, ele aparece até o QR Code na maquininha. Hoje todo mundo também paga com o QR Code, né? De fato, é uma maneira mais eficiente da gente conseguir, mais rápida, né? Da gente poder fazer essa leitura e esse pagamento. Os benefícios do Pix na Cielo já estão simplificados para o cliente, mais segurança, praticidade e rapidez, confirmação das vendas aprovadas e comprovante impresso na hora, sem precisar conferir o aplicativo do banco. Então, passou o cartão, desculpa, fez ali a leitura do QR Code, pagou ali no seu banco, na mesma hora sobe o comprovante na maquininha da Cielo, então você sabe que de fato seguiu ali. Isso é ótimo para o lojista, né, que consegue ter a segurança de que aquele valor entrou na conta, e ele consegue também guardar o papelzinho, né, que gosta, e também é necessário na hora da comprovação do chargeback ter ali, de fato, o papelzinho. O cliente escolhe entre receber o dinheiro na hora da transação ou programar o recebimento na frequência e horário que preferir. Então, ele pode receber ali na hora ou ele pode ter uma programação. A gente vai falar ali um pouco sobre essas questões de recebimento antecipado e tudo, mas aqui, em relação ao Pix, ele também consegue programar isso. E aqui o extrato e conciliação do cartão de crédito sem a necessidade de fazer isso lá no banco. Então, a gente consegue linkar todo esse processo, né, no nosso aplicativo para que ele consiga também conciliar o Pix, tá? Recebimento automático e está na conta, né? Aqui é bacana, porque a gente tem 3 maneiras de receber na Cielo, tá? A gente tem o recebimento automático, que é o quê? Pagamento em um dia útil para os clientes, sempre... Aqui é uma instrução, né? Sempre devemos ofertar, especialmente para quem precisa de capital de giro e para comprar seus insumos e garantir o funcionamento da operação. D1. Qual que é o ponto aqui? Aqui a gente tem, obviamente, para cada tipo, né, de recebimento, uma taxa diferente, né, para o nosso cliente. No recebimento automático, o cliente vai sempre receber no dia seguinte, né? E aqui é bacana a gente oferecer sempre para quem de fato precisa ter um capital de giro. A gente tem o nosso produto mais recente, que é o Vendeu Está na Conta, né? O Vendeu Está na Conta é a possibilidade de receber o pagamento no mesmo dia, incluindo finais de semana e feriados. O D0, né, ele já é conhecido no mercado, né? Eu vim de outra casa onde o D0 era o grande chamariz do negócio, né? A diferença é que nas outras casas, né, vou falar na outra casa que eu estava, que era o Mercado Pago, por exemplo, o D0, ele precisa ser na conta do Mercado Pago, né? Aqui, diferente das outras casas, o D0 pode ser na conta que você quiser. Então, não necessariamente precisa ser uma conta Cielo, que a gente não tem uma conta Cielo, não precisa ser no Banco do Brasil, Bradesco, pode ser em qualquer banco. Então, esse aqui é o grande diferencial para vender o Tá na Conta aqui, tá? Para vender o TCM, né, que é o Tá na Conta, é isso. Nós podemos colocar em qualquer banco, né, sem precisar fazer aquele processo todo de, olha, bota na conta digital do banco que eu estou vendendo e depois transfere para a minha conta, né? Então, esse é o grande diferencial do D0, recebe na hora e aceita a transferência via Pix.
Ed, me tira uma dúvida nessa parte do tá na Claro. conta. Isso é feito de maneira imediata ou leva um tempinho? Entendeu? Como é? Desculpa? Por exemplo, eu fiz uma venda agora, certo? Eu vendi pelo cartão, vendi pelo débito, tem o tá na conta. Isso é feito imediatamente para a conta bancária ou leva algumas horas? Cara, eu vou te confessar que é o seguinte, até outro dia, a informação que eu tinha era que o vendeu tá na conta, ele demorava um pouquinho para cair, não era exatamente na mesma hora não, tá? Eu não Não, sei se a tranquilo. gente já melhorou isso, mas demorava um pouquinho. Eu falo porque também uns que fazem muito isso é o PagBank, né? Mas era na conta deles. Aí quando vendia, ele já estava na conta lá, né? Exato. Por isso que ele tinha essa rapidez na entrega, né? Mas como É, aqui você, no caso, você acabou de falar que eu posso colocar qualquer agência bancária, eu acho que deve levar um tempinho mesmo. demora um pouquinho, exatamente por isso. Por quê? Eu trabalhava no Mercado Pago, o Mercado Pago caía na hora, né? Mas aí era o D0, só que tinha que ser na conta Mercado Pago, né? E, Não, obviamente, por ser na conta da instituição, aí você tem uma agilidade maior nesse negócio. Aqui, como a gente fala que você vai fazer você vai para uma outra, que você pode colocar em qualquer banco, tem um tempinho maior para poder fazer essa transferência, tá? mas pelo menos quem começou com isso foi o PagBank e o Mercado Pago, os É, dois iniciais. eu fui muitos anos de Mercado Pago e eu vendi muito o D0. É por isso que eu sei dessa diferença. Aqui a grande diferença é isso, né? E lá a gente tinha muito problema disso, porque o cara tinha que ter a conta Mercado Pago. Aqui na Cielo, não, você não precisa ter a conta Mercado Pago. Ou não precisa ter conta Cielo, até porque nós não temos conta Cielo, né? E aqui, se tiver, até existe uma conta Cielo de transação que fica por trás, né? E desta conta que transfere para o banco. Por isso que existe um tempinho maior para poder fazer essa transferência. Mas funciona bem, tá? Então, Exatamente. Eu me lembro que tinha um grande problema lá que não passava pela CIP, né? Pela Câmara Interbancária de Pagamentos. Porque as demais tinham que passar pela CIP e ela não passava. Eu acho que se eles bancavam esse valor, né? Mas não passava pela CIP. Isso era o maior grande problema na época. Você foi PagBank? PagBank, não? PagBank. E aqui a antecipação avulsa é o terceiro tipo. Não quero receber em D1, não quero receber em D0, porque não quero pagar essa taxa, quero continuar recebendo em D30. Beleza. Está cadastrado o D30 com a taxa mais barata, né? Pelo prazo ali, D30, D31. Porém, agora eu preciso antecipar um valor, porque eu tenho algo aqui para pagar e etc. Então, a gente consegue fazer essa antecipação total, né, ou parcial, antes do prazo previsto, né? Assim, aí o cliente vai ter, então, a possibilidade de revestir ou pagar algum compromisso pontual ali. Consegue entrar em contato com a central e fazer essa antecipação de valor, tá? Aqui não é automático, de fato, é uma antecipação avulsa, né? E tem uma taxa, um custo para poder fazer essa antecipação, mas é uma maneira de ter ali um valor que ele só receberia em um prazo maior, né? Esse é um produto da Cielo que chama Cielo Farol. No meu tempo aqui, nossa, quase acabou. Cielo Farol, que é a gente reúne, né? Como a gente tem aqui, então, estamos presentes em 99% dos municípios brasileiros, a gente reúne informações que são importantes para o desempenho dos negócios, né? Então, a gente consegue avaliar ali, fornecer aos clientes dados da região dele, de um shopping center, por exemplo, qual é o perfil de venda, qual é o tipo de cliente que compra ali, qual é o ticket médio daquele bairro, daquele shopping. Então, a gente consegue meio que tornar de uma maneira mais personalizada que tipo de informação esse cliente quer ter no Farol. E aí, obviamente, ele contrata esse produto aqui, a gente tem planos básicos e gratuitos ali, onde o cliente consegue acessar dados de venda, faturamento, perfil de cliente, ou a gente tem um plano completo, né, com mais informações do negócio para auxiliar ele ali no desenvolvimento do negócio dele, né? Então, se o cliente, por exemplo, nem abriu um negócio ainda, mas ele quer ter uma noção disso, né, de com que frequência as pessoas compram, qual é a quantidade de clientes daquela região, ele consegue contratar o Cielo Farol, né, e aí ele consegue ter informações para ajudar no desenvolvimento do negócio dele, né? Isso é um produto bem desenvolvido, com um dashboard super bacana, que a gente tem a gente consegue fornecer essas informações com bastante assertividade para direcionar os negócios, tá? De fato, por isso que chama farol, né? Para a gente conseguir dar um norte ali para o cara, para que ele possa, de fato, fazer uma venda mais assertiva e abrir o negócio dele com mais certeza do que ele está fazendo. Tem um pouquinho de tempo, eu acho que eu vou pular uma parte aqui de vendas.
vou entrar aqui na parte de abordagem e sondagem, para pensar só no nosso funil de vendas. O que acontece, tá? Aqui, a gente fala um pouquinho sobre vendas, fala um pouquinho sobre como a gente pode vender esse elo, acho que eu já trouxe ali um pouco dos serviços, um pouquinho do diferencial de cada coisa, né? Mas aqui é importante lembrar, e aí vocês que são vendedores e tudo, eu também sou vendedor, né? Também sou psicólogo, estou lidando com gente o tempo inteiro. Então, é importante nas abordagens pensar que não é B2B, não é B2C, é H to H, humano para humano, né? Então, todas as vendas a gente precisa pensar que somos humanos vendendo para humanos, né? E ali existe uma coisa chamada rapport, que é muito legal, né? O rapport é como você de alguma maneira espelha o comportamento do outro, né? Então, para você espelhar o comportamento do outro, às vezes é uma maneira de você até a forma de sentar, a forma de se posicionar. Hoje, com as vendas online, é tão difícil fazer rapport, porque a gente não consegue ver como é que a pessoa está sentada, como é que ela está se movimentando, mas no presencial a gente consegue aplicar rapport com mais frequência, né? E o nosso cérebro, ele capta essa informação e ele se sente mais confortável quando ele vê alguém se comportando da mesma maneira que você. Então, o rapport é necessário, né, nessa primeira abordagem. Existe o quebra-gelo aqui, né? E o quebra-gelo não seja inconveniente. Falar e focar no negócio, mas tentar de alguma maneira se aproximar com a pessoa. Então, quando a gente está fazendo a venda, entender ali, poxa, o que tem nessa pessoa que de algum modo eu posso usar para poder quebrar um gelo. Hoje eu tentei quebrar o gelo falando do carnaval, falando que eu queria estar em Salvador, tentando dizer, olha, se eu estivesse em Salvador agora, então foi a minha maneira de tentar chegar e falar, olha, eu estou tentando quebrar o gelo aqui, eu já não ir direto falando de Cielo e falando do que eu tenho que falar aqui, mas para tentar deixar a pessoa à vontade. Então, esse é um modo de poder fazer isso. O espelhamento é o rapport em si, né, consiste em espelhar os movimentos corporais nos elementos de linguagem ali do seu interlocutor. Então, basicamente é isso, tentar falar como ele fala, né, e a gente pode usar o rapport, por exemplo, no WhatsApp. A pessoa só escreve, eu também só escrevo. O cliente manda um áudio, ele ganha uma possibilidade de mandar um áudio também. Mas se o cliente só escreve ou manda um áudio, pode ter certeza que talvez ele não responda para você na mesma velocidade. Porque é um jeito dele de fazer a compra escrevendo. Eu mesmo sou assim. Eu só escrevo, detesto mandar áudio. Então, quando alguém me manda um áudio, eu falo, já vou deixar para responder mais tarde. Então, o rapport é justamente isso, é você espelhar como a pessoa se comporta para que você se torne próximo e consiga de fato, manter essa proximidade. Tratar pelo nome é algo fantástico, né? Quando você está sendo atendido, que alguém te chama pelo nome, depois que você já está ali no processo de compra, o nosso cérebro entende ali que você foi, de alguma maneira, valorizado e beneficiado. Eu sou péssimo de gravar nome, eu esqueço o nome dos meus colegas, às vezes, falando, e aí eu falo pro pessoal assim, cara, desculpa, eu esqueço o nome, mas eu criei uma técnica que toda vez que eu estou conversando com alguém, eu conto uma história, e aí eu vou e reforço o nome da pessoa, né? Então eu falo, pois é, fulano, então imagine você, fulano, imagine você, o Wellington, fazendo a compra, tal. E aí eu vou sempre tentando reforçar o nome daquela pessoa nas histórias para que eu não esqueça, né? Então é importante chamar o cliente pelo nome nesse sentido. E manter a atitude otimista, né? Eu acho que é importante vender sorrindo, né? O vender sorrindo é legal porque não é de fato sorrir, mas quando você manda um áudio, por exemplo, tentando fazer uma venda, a gente consegue perceber quando a pessoa não está à vontade para fazer aquela venda, quando ela não está bem pela voz. Mas quando a gente usa o WhatsApp, a gente consegue vender o sorriso pela voz, é fantástico. Isso é uma atitude positiva de venda e que faz com que a gente, de fato, queira se sinta confortável sendo atendido, né, por aquela pessoa. Além da abordagem, é importante ter a sondagem aqui, né? Porque você já abordou, já chegou, já entendeu, já está ali, já criou aquela proximidade, agora você precisa passar pela sondagem para entender qual é a necessidade que está implícita, ou seja, qual é a necessidade que não está, que não foi exposta por aquele cliente e qual é a necessidade explícita. Então, na hora de vender, é entender qual é a situação, coletar as informações sobre o seu cliente, o que ele vende, como ele se porta, usa a maquininha, não usa, já usou outros adquirentes, se já usou os outros adquirentes, qual que é o problema, né? Por que parou de usar? Por que não está usando a maquininha? Já teve situações onde você precisou usar outro tipo de tecnologia, ali você identifica qual que é o problema,
né? E aí vem a implicação, apresente as consequências de não resolver o problema. Se você não tiver a maquininha, você perde venda. Se você não usar o telefone, você vai ter que comprar uma maquininha para poder colocar o seu integrador, não vai ser seu entregador, né? Para poder fazer aquela venda. E aí depois a necessidade, mostra o cenário ideal com o uso da solução Cielo, mas de modo que ele conclua a necessidade. Então, se você tiver a maquininha, você vai conseguir suprir essa necessidade. Se você tiver o telefone, você vai poder cumprir essa necessidade e não ter esse problema. Então, você reúne situação, problema, implicação e mostra ali, cria a necessidade dele para que ele agora sinta a necessidade de ter aquele produto. Então, basicamente, a abordagem de sondagem é isso, né? E aí a gente vai para a demonstração de algo que é muito bacana, que é o storytelling. Eu tenho um vídeo aqui que mostra, explica basicamente como é o marketing. Vou encerrar com ele, a gente já está acabando aqui, falei pra caramba. Explicar um marketing para uma criança de 8 anos. É muito bacana, acho que a gente encerra aqui com ele. Explicando marketing, como se você fosse uma criança de 8 anos. E o tema da aula de hoje é storytelling. Eu quero tomar sorvete agora, mas a minha mãe não deixa porque eu ainda não almocei. Tá, mas como é que tu pediu isso? Eu disse... Mãe, eu quero sorvete? Óbvio que não, né, filho? Você nem almoçou ainda. Eu deixo ele disse. Tá, vamos lá. Qual que é a principal dor da tua mãe? O que ela fica triste porque não consegue fazer contigo? Ela fica triste porque eu não quero jogar videogame ao invés de assistir filme com ela. Tá, a gente já tem a dor. Agora, qual que é o desejo dela? Aquilo que ela queria muito que você fizesse. Se eu fizesse a lição de casa sem precisar ela mandar, né? Tá, a gente já tem a dor e o desejo do teu público, vulgo, a sua mãe. Agora, qual que é a objeção dela? Ou seja, o que impede ela de deixar você comer o sorvete antes do almoço? Porque ela disse que faz mal para a saúde antes do almoço. Beleza, a gente tem dor, desejo e objeção. Agora é a hora de usar o storytelling. Ou seja, a gente usar esses 3 elementos em uma história para conseguir convencer ela. Eu tô pronto. Mãe, eu tô com tanta saudade de um tempinho só nosso. Lembra quando a gente se abraçava no sofá do filme? O que acha de escolher um filme bem legal e assistir juntinho? Depois eu subo e faço minha lição direitinho, sem enrolar. E pra melhorar, o que acha de comer um sorvetinho junto? Já com uma ocasião especial, às vezes, porque daí não tem perigo pra fazer mal pra saúde, sabe como é, né? Nossa, filho, você tem razão. Vou lá pegar o sorvete. Tá ligando a televisão pra gente. Isso é storytelling. Então é isso, galera. Como é que a gente reúne tudo isso para a gente conseguir, de fato, contar a história para o cliente e conseguir fechar a nossa venda ali da maneira mais efetiva. Desculpa ter que passar rápido ali, mas, de fato, o nosso tempo ficou curto. Acabei falando demais ali em outros pedacinhos. Mas a gente ainda tem um tempinho aqui para dúvidas, que vocês possam perguntar, mais questões aí que tenham para a gente, né, conseguir fechar esse nosso call. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu queria fazer só uma última pergunta. E aí, pessoal, dúvidas? Opa, caiu. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Claro. Existe no futuro, na parte de eventos, a Cielo ter algum plano futuro? Digamos assim, nós temos a Stone, que hoje não cobra aluguel nas máquinas. A gente coloca nos eventos, né? A Cielo, existe algum projeto assim futuro na parte de eventos ou não? Cara, isso você pegou num ponto muito específico, né? Quando a gente fala de cobrar ou não, a gente envolve algumas áreas aqui. Eu confesso que eu nunca ouvi algo específico sobre isso, tá? De não ter algum tipo de cobrança em relação aos eventos. Mas eu acho que sempre é algo que é possível levantar, né? Eu digo que, a depender do negócio, a gente consegue entender viabilidade ali, rentabilidade, e conseguir defender alguma coisa específica nesse sentido. Mas, assim, falar que a Cielo vai ampliar isso ao nível geral e botar como uma regra, eu imagino que não, tá? Mas, até porque é um pouco diferente, é um perfil diferente de trabalho, mas eu acho que para eventos específicos é possível pensar sobre isso. E aí, óbvio, né? Colocar o gerente de relacionamento para trabalhar e tentar defender isso junto aos times de price, né? Junto aos times financeiros para poder avançar. Mas como um projeto, eu acho que não, tá? Não, tranquilo, é porque hoje no evento você fatura alto em poucos dias, né? Faturamento aí de 150 mil, 250 mil, meio milhão. Exato. Eventos assim de dias e
é lá em cima, né? Mas o que chama muita atenção é não ter que cobrar o aluguel dos equipamentos, até porque você vai usar naqueles dias, né? Mas tranquilo, vamos ver lá na frente, né? Como é que vai Vamos ser. ver, vamos ver os avanços, né? A gente está com É. bastante mudança, tá, cara? Acho que, assim, a Cielo está num foco no varejo muito grande, a gente está aí ampliando cada vez mais o Aliança Cielo, cada vez mais com novos parceiros. Então, a gente está num processo de transformação grande, eu imagino que grandes mudanças agora em 2026 virão. Inteligência artificial atuando fortemente em muitas coisas aqui dentro agora, né? Então, acho que a gente está num ano de transformação gigante, e isso daí é algo tão pequeno, perto de tudo que está acontecendo, que, por que não, né, pensar em uma situação como essa e valorizar um evento, por exemplo, que de fato traz uma rentabilidade grande naquele momento e não precisa cobrar a mensalidade para o cliente, tá? Beleza, valeu, obrigado. Boa. Mais dúvidas, pessoal? Produto Cielo, soluções. Então, Kaique, ficamos por aqui? Opa, brigadão, viu, Ed, pela Imagina. aula aí, obrigado pela disponibilidade de ter participado aqui com a gente hoje. E aí, galera, a gente tem aí um ponto que a gente vai divulgar ali com mais informações na semana que vem, mas para vocês já irem se preparando, já irem pensando em estratégias, né, em como aplicar aí tudo que o Ed colocou para a gente hoje no dia a dia de vocês. A gente vai ter uma campanha aí rolando junto com a Cielo, tá, para aumentar os ganhos de vocês. Então, já vão pensando aí em estratégias, em como aplicar todo esse conhecimento no dia a dia de vocês. Beleza? Bom, obrigadão, Ed, obrigado para todo mundo aí que ficou conectado com a gente, que conseguiu assistir a aula aí, e um ótimo carnaval para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom carnaval. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.